Meu nome é Zaica dos Santos, eu sou multiartista, pesquisadora e cientista do afrofuturismo, africanfuturismo, afropresentismo. Sou cientista de dados, trabalho com NFT e também sou artista, né? Trabalho com multiartes em diversas perspectivas. Sou fundadora da iniciativa Afrofuturismo, Arte e STEM, que é uma iniciativa pedagógica e de metodologias disruptivas em perspectivas voltadas para a ciência de dados, ao mesmo tempo que para a arte e educação. Eu sou também fundadora de uma iniciativa para a população LGBTQIAP+, que é uma iniciativa educativa que se chama Salto Sound System. Então, a gente pega um sistema de som que, na verdade, nós construímos, né? Ele tem 2 metros de altura, levamos ele para o centro de Belo Horizonte e tocamos música, né? Em um espaço seguro para a população LGBTQIAP+. Para além disso, eu sou formada em licenciatura em artes plásticas, cientista de dados, né, pela Digital House, e tecnóloga em designer gráfico, e sou tecnóloga também em rádio e TV. E tem mais um tanto de coisa que eu poderia estar aqui contando, mas eu acho que é importante dizer o principal. Eu sou uma mulher preta, que nasceu em periferia e que atualmente mora na centralidade, que quebra e propõe a ruptura de espaços centrados com perspectivas afrocêntricas, com perspectivas LGBTQIAP+, perspectivas PCDs e perspectivas que vão trazer aí a realidade e a vivência de povos originários. Então, para isso, eu queria começar uma conversa com vocês, que ela é muito séria, acerca de afrofuturismo e afrofuturalidades, a disrupção do viés inconsciente. Para começar essa conversa, eu trouxe para vocês uma obra de arte. E ela se chama Quitembo. Ela vai falar do tempo. Esse símbolo que está bem no meio dessa obra, é o Quitembo. É a relação com o tempo. E eu entendo que o meu tempo, ele não é o tempo do relógio. Porque o tempo do meu corpo vivencia a disrupção do tempo ocidental. Por exemplo, eu deveria estar aqui às 9h30. Eu me preparei para estar aqui às 9h30. Porém, eu passei um afetamento pelo racismo estrutural e não cheguei aqui às 9h30. Então, o tempo do meu corpo é o tempo de disrupção do que a estrutura racista se propõe a colocar para mim enquanto vivência, para que eu ocupe espaços que tenham aí discussões de centralidade. Trazendo este tempo do meu corpo, existem multiversos e multi-historialidades acerca dessas temporalidades. Há quem diga que isso está mais conectado à vivência estrutural social, mas também há conexão com o espaço virtual, há conexão com a dinâmica ancestral e há uma conexão com o tempo aqui e agora. E aí, para isso, é super importante pensar no desdobramento de um conceito que surge, e muito se pensa ele pelo campo das artes, mas, na verdade, ele está atrelado à arte, ciência e tecnologia. Ou seja, o que é afrofuturismo 2.0? Afrofuturismo, primeiro, é arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente. Aquilo que foi negado historicamente, a participação de africanos e afrodescendentes no processo da construção da tecnologia, da ciência, da inovação e das artes. Ou seja, nesse momento, quem me assiste virtualmente, talvez não ia conseguir me assistir virtualmente se não tivesse existido ali o oráculo de Fá, com a primeira perspectiva dos códigos binários, que são entendidos como 0 e 1. Na sequência disso, todo o sistema tecnológico, ou seja, todo dispositivo móvel e todo computador tem ouro. E os detentores da tecnologia de mineração do ouro são os africanos. Quando se pensa a escravidão forçada de africanos e afrodescendentes,
na maioria das vezes se tenta trazer uma imagem pejorativa de africanos e afrodescendentes, retomando a historialidade de reis e rainhas que eram detentores e que são detentores de tecnologias pioneiras. De fato, hoje, esse desdobramento tecnológico se diz desse surgimento dentro desse pioneirismo. Então, o afrofuturismo 2.0 nada mais é do que retomar este lugar de pertencimento, conhecimento histórico e de consciência tecnológica, científica e artística, ou seja, a disrupção do que o racismo estrutural traz como historialidade. Quando eu trago para vocês essa referência acerca do afrofuturismo 2.0, eu trago ela através de um pesquisador, professor, doutor, né? Ele é lá da Template University, e o nome dele é Reinaldo Anderson. Ele também é curador, e nesse exato momento, uma obra minha está em uma exposição dele, lá em Nova York, dentro do Carnegie Hall, que se chama... A exposição se chama, o nome vai voltar, O Anjo Negro da História, Metaverso. E o que são afrofuturalidades? Afrofuturalidades, eu trago aqui pautado especificamente no meu conceito de pesquisa, que é quando a gente começa a entender essa disrupção do tempo para a construção de novas temporalidades afrocêntricas em perspectivas futuras. Ou seja, é uma perspectiva da afrocentralidade na produção de futuralidades, e ela tem como relação principal a produção de linhas do tempo, que são lidas como ficção ou realidade. Quem me vê virtualmente aí nesse momento, está vendo a minha imagem projetada, que é uma ficção. Quem me vê aqui no presencial, vê a minha imagem real, nesse exato momento. Então, a partir desse registro, no tempo agora, te afeto com a disrupção de futuralidades. Recomendo para vocês darem uma acessada no meu Medium. Nele vai ter este conteúdo específico, que é o Anjo Negro da História, a Era da Necropolítica. Então, é um artigo que eu trouxe enquanto tradução. Meu Medium é só procurar como Zaika dos Santos, ok? E esse artigo ele vai falar dessa perspectiva de retomada histórica acerca da consciência tecnológica, para que a gente consiga compreender como discutir isso no tempo agora, não colocando essa população de fato só no aquém que recebe e é como usuário que está no espaço virtual, ou de fato no cyberespaço, e sim como detentora dessa tecnologia. E trago aqui para vocês também o livro organizado por Reinaldo Anderson, que se chama Afrofuturismo 2.0, ou seja, o reposicionamento deste conceito em seu lugar correto. Mas por que eu trouxe isso tudo para vocês? Para a gente poder conversar sobre viés inconsciente. Bom, o viés inconsciente, na maioria das vezes, não. Continuamente, ele está conectado à cognição mental. Por exemplo, vou descer. Normalmente, eu quero só que vocês escutem a minha voz e olhem ali para o palco. E imaginem quem seria o cientista. Como seria a imagem de um cientista? Como a sociedade projeta a imagem de um cientista? Como a sociedade eurocentrada, numa perspectiva hegemônica, projeta a imagem de um cientista? Numa perspectiva hegemônica, através do viés inconsciente, a sociedade não projeta a imagem deste cientista ou desta cientista como a minha imagem. Eu sou uma cientista. E é aí que está a relação. Quando eu saio desse espaço, talvez a sua cognição não alcance a minha imagem, justamente pela reflexão do que é o viés inconsciente.
Então, a gente precisa trabalhar aqui a consciência cognitiva como disrupção para poder construir novos lugares e novas reflexões sociais para que espaços eles sejam ocupados enquanto perspectiva de realidade. Para isso, é importante a gente pensar como que se dá esse tal espaço virtual, né? Esse tal de cyberespaço ou essa tal de internet das coisas. 1990, aquela conversa de um espaço para todos, onde não existe cor, raça, gênero ou qualquer perspectiva social de vivência. Uma mentira, uma ficção. Porém, uma ficção tendenciosa, uma ficção enviesada. E aí surge esse livro da Alondra Nelson, que se chama Technicolor. Muitos anos depois, um segundo livro da Safai Umoja, que vai falar dos algoritmos de opressão, de ferramentas de busca, de bancos de dados, de redes sociais, de hashtags, de cyberbullying, de racismo algoritmo. Todas essas conversas conectadas em 2 bibliografias. Poderia trazer muitas outras, mas queria começar com essas. Por quê? Porque a responsabilidade de quem trabalha com a produção do universo, dito como ficcional, ou seja, o tal do metaverso, ou o tal do cyberespaço, às vezes se conecta em enviesar esta imagem de quem é o cientista ou enviesar a imagem de quem é o usuário. Por que eu trago tudo isso? Para a gente ter uma consciência bem objetiva e bem real de que tecnologias não são neutras e que a responsabilidade de utilização, de programação desses espaços fica especificamente na mão de quem faz. E se essa mão que faz, em sua maioria, não é uma mão LGBTQIAP+, em sua maioria, não é uma mão preta, em sua maioria, não é uma mão de povos originários, em sua maioria, não é uma mão PCD, em sua maioria, não é uma mão de mulheres, o que é muito estranho, né? Porque se a gente for pensar no desenvolvimento da ciência da computação, a gente começa aí com uma história que é permeada por mulheres. Então, na ausência dessas vivências que acabam sendo lidas como usuários, usuárias, e na maioria das vezes não são só, mas estão construindo também, nesta ausência, a gente fomenta com muita força a discussão de que essas tecnologias elas não são neutras, porque elas acabam sendo enviesadas pela perspectiva da ausência. Aí eu trago aqui para vocês uma reflexão bem recente. Todo mundo tem LinkedIn, né? Acho que todo mundo no virtual tem LinkedIn, todo mundo que está aqui também tem LinkedIn. Então, provavelmente, vocês estão cientes dessa notícia aí que tem uns 4 dias, né? O viés inconsciente, ele fez uma ferramenta profissional que, para mim, parece não ter, nesse momento, um núcleo de diversidade e inclusão, entender que uma vaga específica para pessoas que são negras e que são indígenas não é correto dentro desta plataforma. A perspectiva e o pensamento de não é correto é que é o enviesar dados. A partir do momento que a gente consegue entender que a população, que a maior população desse país é de povos originários e de pessoas negras, e se essa maior população só integra esse espaço virtual
enquanto dinâmica de usuário, não porque não quer estar no campo profissional, e porque quando a gente chega na discussão de inclusão e diversidade, o viés inconsciente ele se torna muito gritante com situações como essas. Aí, de fato, quando a gente tem aqui como potência a Lei Geral de Proteção de Dados, que não vai servir só ali para o usuário, mas também para quem está trabalhando com tecnologia especificamente, né? Enquanto uma dinâmica de proteção também, de utilização. E quando tudo isso se desdobra ali naquele resultado necessário, né? Que são as ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que em sua maioria acabam sendo utilizados somente para a dedução de imposto fiscal, numa perspectiva empresarial, e aí o papo é reto. Aqui eu vou para a gíria. O papo é reto. Não adianta a gente ter lei geral de proteção de dados e trabalhar com as ODSs numa perspectiva de abatimento de imposto fiscal para, no meio dela, trabalhar ali com este setor, que é o diversidade e inclusão, sendo que isso aqui acontece. Então, aí a gente está indo contra a todas as discussões de humanização social. E aí sim, aí a gente chega naquela conversa que é ficção e realidade. Como o espaço virtual ele afeta a realidade? Como a realidade afeta o espaço virtual? Quem é o programador? A programadora. Quem é o cientista? A cientista. Quem é o designer? Como desenvolve essa tecnologia? Para quem desenvolve? Como se pensa a tecnologia? Como não enviesar este conteúdo? Como sempre se propor a refletir sobre as dinâmicas sociais, para que o enviesamento de dados, o enviesamento tecnológico, ele não seja uma ferramenta de utilização tão propícia à exclusão social. Bom, então, para finalizar com vocês, eu estou trazendo aqui uma proposta de reflexão metodológica. E essa proposta vem da ancestralidade africana, cosmograma Bakongo. Essa metodologia, que é o cosmograma Bakongo, ela vai falar de temporalidades. E as temporalidades afrocêntricas, elas vivenciam uma perspectiva muito circular, da circularidade, assim como as perspectivas afro-indígenas também. Neste lugar metodológico dentro da afrofuturismo Artstein, com o passar do tempo, eu comecei a refletir sobre os lugares enquanto fragmento, o que seria o mundo físico e o que seria o mundo espiritual. Podemos ler aqui, então, o mundo físico como o tempo aqui e agora, e o mundo espiritual como o tempo virtual, onde você projeta as suas falas, onde projeta as vontades que não consegue projetar na realidade. E aí, dentro dessas temporalidades, a gente vai ter algumas subdivisões. Ali no tempo real, no mundo físico, uma necessidade muito grande de se construir novas inovações e para frente. Mas aí eu vou trazer uma reflexão que na afrocentralidade o ir para frente nunca nega o que está atrás. Então a gente sempre busca no passado. Isso se chama Sankofa, volte e pegue. Ao mesmo tempo que é isso, construir inovação e construir tecnologias, novas tecnologias. Mundo físico. Na perspectiva do mundo espiritual, dito aqui por mim como virtual, nós temos aqui a arte e a ciência como uma reflexão e conexão que se desdobra ali no mundo físico. A problemática que eu vou deixar na cabeça de vocês é como fazer essa roda girar sem enviesar.
como fazer essa roda girar, entendendo a diversidade populacional que existe nesse país. Como fazer essa roda girar, entendendo essa diversidade como presença em espaços institucionais e profissionais. Essa é a primeira proposta de metodologia. Desdobrem. A segunda é a maior disrupção matemática que eu tenho para trazer para vocês, que se chama Mancala. Mancala é um jogo matemático. E esse jogo, ele tem uma relação muito legal, sabe? A gente está muito acostumado com jogos de tabuleiro que trazem a ideia de um único vencedor. No caso da Mancala, a gente vai ter uma perspectiva que é todo mundo ganha. Alguns ganham mais e outros ganham menos. Então, é uma matemática híbrida, onde cada um vai plantar e colher aí dentro do seu próprio espaço. A gente vai plantar e colher de maneira conjunta, em um processo que ele é circular. Pensando aí nessa ideia de um jogo de semeadura, um jogo de contagem, um jogo de captura, eu plantei aqui a semente, e eu espero que essa semente ela se desdobre em perspectivas que são híbridas e disruptivas, porque causar a disrupção é estar aqui enquanto realidade e virtualidade, para você que me ouve, para você que me vê, nessa compreensão do que é o meu tempo e do que é o tempo da ancestralidade e das afrofuturalidades, assim como o afrofuturismo 2.0. Era isso.